novamente. Vocês estão me ouvindo agora? Bora ver se vai ficar verde aqui. Ficou, tá tudo ok agora. Só carrega a página novamente que ela vai. Aí, essa aqui tá ok. Carrega a página de vocês novamente. Oi, isso. Olha só, já tá ok aqui. Vê aí no celular de vocês se tá ok. Certo? Então vamos lá. Carrega a página de vocês novamente. Vou botar assim pra dar uma pareada aqui. Agora sim. Vou já arrumar o negócio do slide pra senhora, tá? Tá bom. Eu vou botar logo lá pra eles abaixar o material. Tá ok. Olha só, o material vai ser colocado aí pra vocês baixarem, tá bom? Na plataforma. O deles vão normal, certo? Material. O deles vão da senhora. Vocês vão, esse material vocês vão ter acesso a ele, assim como a gravação dessa aula, tá bom? Não, eu não ouço vocês, é por isso que eu converso com vocês só pelo chat, porque se todo mundo começar a falar aqui, eu não consigo dar minha aula, tá bom? Então vamos lá, tudo bem, tudo ok? Agora o babado acontece. Então, meu nome é Leiciane, como vocês sabem, sou professora de vocês hoje de uma disciplina chamada Biossegurança. Essa disciplina, ela veio para mim como um carro-chefe nesse momento de pandemia que nós estamos sofrendo. O que é biossegurança? O que significa, né, essa palavra no nosso meio, dos profissionais que trabalham na área da saúde? Para vocês, como técnico em farmácia, é uma disciplina que ela vem para agregar, né, em como o profissional de farmácia, o técnico em farmácia, ele vai se portar, como ele vai se vestir, e quais são as ferramentas que ele vai utilizar para o seu trabalho. Um exemplo para ficar mais... Isso, ok, agora sim, né? Um exemplo para ficar claro para vocês entenderem o que é biossegurança, é na casa de vocês. Quando vocês vão, vamos supor, lavar uma louça, você usa uma luva que é para não machucar as mãos. Você usa um sapato quando vai trabalhar que não machuque os seus pés. Assim é a biossegurança no técnico em farmácia. Você vai utilizar, né, roupas, vestimentas e materiais, equipamentos que vai proteger você de problemas, né, que possam acarretar doenças infecciosas. Nós temos aí o que hoje? O coronavírus. Você, como técnico em farmácia que for atender um paciente, né, hoje, você tem que estar pelo menos de máscara. Você precisa pelo menos lavar a sua mão antes e após o atendimento desse paciente. Você precisa usar óculos de proteção. Você precisa usar avental, você precisa usar gorro, né, para poder atender esse paciente, que é para não se infectar com o vírus. E uma outra situação que nós vamos ver também é que o profissional, ele precisa não contaminar, né, o medicamento, ou seja, quem vai produzir esse medicamento, você como técnico de farmácia, você vai fazer uma certa medicação, você tem que tomar cuidados para que essa medicação ela não se contamine, não tenha infecções cruzadas, ou seja, bactérias da sua mão, bactérias da sua boca, de objetos que você está
está transmitindo, né, para essa medicação. Então, tudo isso engloba o que? A nossa disciplina, tá ok? Então, vamos lá. Nós temos a biossegurança, segundo a Anvisa, é a condição de segurança alcançada por um conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar e reduzir ou até eliminar os riscos. O que é que significa isso? Quando você vai trabalhar, vamos supor, numa farmácia, você precisa fazer a desinfecção do ambiente de trabalho. Você precisa esterilizar, desinfectar o seu material de trabalho. Porque se você não fizer isso, você vai contaminar a sua medicação, tá bom? Desta forma, Cavalcante e Barbieri, norma de biossegurança engloba todas as medidas que visam evitar riscos físicos, radiação ou todas as medidas, né, de temperatura. Ergonômicos são posturais, ou seja, você como técnico de farmácia, você está exposto a radiações químicas, a medicamentos que podem te causar doenças, né? O ambiente que você trabalha pode ser um ambiente muito frio, então vai lhe causar problemas aonde? Na pele. Você pode, né, transmitir doenças para aquela medicação se você não estiver protegido, mas também você pode o quê? Se infectar. E medidas ergonômicas, o que é isso? O teu ambiente de trabalho, técnico de farmácia, você precisa ter uma cadeira para que quando você for sentar, você precisa ter uma mesinha, tipo uma escadinha para colocar o seu pé para sua perna não ficar para baixo, que é para evitar edemas, problemas de saúde. Se você vai trabalhar em computador, você precisa ter uma bancada que o seu computador fique um apoio para o seu braço. Você vai trabalhar com a medicação, vou carregar caixas, não, você não pode carregar caixas, você tem que ter um carrinho, algum objeto que possa lhe ajudar para evitar problemas posturais, tá bom? Químicos. Ou seja, você vai produzir uma medicação, ali tem química, ou seja, tem substâncias que em contatos com as suas mãos, com as vias aéreas, com os olhos, com a boca e com a sua pele, vão lhe causar problemas de saúde. Então, você precisa trabalhar de uma maneira que isso não aconteça, usando, né, materiais, adereços, para que isso não ocorra. Tá bom? E a gente tem também os biológicos. Você vai trabalhar em um ambiente onde pode estar contaminado, no hospital, numa farmácia de um hospital. O porquê que dentro de uma farmácia, dentro de um hospital, eu tenho que usar uma máscara, por exemplo? Porque eu pego tuberculose, eu pego o HN1, eu pego as infecções todas de vias aéreas, né? Hoje eu tenho aí o coronavírus. Então, você pode pegar essa doença e você pode pegar e transmitir para outro. Então, por isso você tem que usar, né, a sua máscara adequada para cada tipo, né, de ambiente que você trabalha. Você tem um tipo de máscara, você tem um tipo de roupa que você precisa usar, tá bom? Estão me ouvindo bem, né? Então tá. E problemas psicológicos. O que é isso, professora? Estresse. Hoje você tá vendo aí com o novo coronavírus funcionários extremamente estressados, carga horária exaustiva, né? Você tendo que ou você escolhe esse paciente ou você escolhe esse. Eu só tenho um respirador. A medicação acabou, não tem medicação na minha unidade, né? A minha direção não consegue comprar, o paciente tá indo a óbito por falta dessa medicação.
Então, são situações que eu preciso cuidar, né, da parte psicológica do meu, como técnico em farmácia, para que eu não adoeça, eu não tenha, né, problemas de saúde, tá bom? No ambiente hospitalar encontra-se exemplos de todos esses tipos de riscos ocupacionais para o trabalho de saúde. Então, você que vai trabalhar no hospital, numa farmácia de hospital, você corre o risco de pegar vários tipos de infecções. Você corre o risco de várias ionizações, a medicação é forte. Vocês vão ver em um vídeo que eu vou passar para vocês hoje sobre os cuidados com a medicação, porque pode ocorrer acidentes quanto a isso. Então, tudo isso a gente vai, né, tomar cuidado. Se é para fazer anotação, né, gente, é uma aula. Eu não tô aí com vocês, mas eu tô conversando. Isso é uma disciplina que a gente vai ter avaliações. Não tem como eu fazer igual eu fazia, levar vocês para uma aula prática, uma atividade, uma apresentação. Então agora, é provinha por escrito, tá bom? Então, a biossegurança é um conjunto de ações, equipamentos, metodologia, procedimentos e técnicas adequadas para atingir ou minimizar os riscos acidentais, ergonômicos, físicos, químicos e biológicos relacionados às atividades de pesquisa. Então, você, técnico em farmácia, você pode trabalhar hoje na produção da vacina, da medicação contra o coronavírus. Vocês veem que está tendo, né, uma corrida exaustiva desses profissionais que estão tentando jogar no mercado a medicação que mata esse vírus e a vacina para prevenir, tá certo? Então, é legal ver vocês escrevendo. Então, é uma situação que você vai trabalhar, né, nessas pesquisas, você técnico em farmácia. Porque se você for trabalhar no setor de produção, você vai produzir medicamentos. Você vai trabalhar no ensino, né? Você pode dar aula para um curso de técnico em farmácia, né? Então, isso aí tudo envolve, né, desenvolvimento tecnológico, ou seja, você vai produzir, né, um tipo de anticorpo que combate uma doença. O técnico em farmácia, ele faz isso junto com toda a equipe, tá bom? Aí a gente tem, né, que prevenir essas doenças, por quê? Se eu me contamino, eu contamino as outras pessoas. Se eu jogar o material num ambiente inadequado, eu estou contaminando o quê? O solo, animais e plantas, né? Então, o material que eu trabalho, a medicação que eu trabalho, eu tenho que saber onde eu vou desprezar ela. Eu não posso simplesmente jogar no lixo, em qualquer lixo, né? E isso prejudica a minha qualidade de trabalho. Se eu não tenho um ambiente de trabalho onde eu tenho todo o equipamento para minha proteção, para proteção daquela medicação e para proteção do meio ambiente e das pessoas, eu vou trabalhar de uma forma estressante, né? Eu não vou conseguir trabalhar. Vocês podem ver aí a questão do coronavírus, a gente tem aí os médicos, os enfermeiros, os técnicos em farmácia de enfermagem, eles não estão querendo ir para frente da batalha, por quê? Eles não têm os equipamentos de proteção. Então, eu vou para lá, eu vou me expor, né? E eu não tenho como prevenir a doença em mim. E como eu fico? Como fica a minha família, né? Como ficam os outros pacientes que eu cuido, né? Eu amo vocês também, viu? Então, vamos lá. Os profissionais de saúde, ao longo de sua história, têm enfrentado vários desafios. Um é o coronavírus. Hoje, nós estamos, vocês aí e eu aqui. Então, é um desafio. É uma forma que a gente achou de manter, né, o curso de vocês. Isso não quer dizer que a gente vá fornecer um curso de má qualidade para vocês, né? A gente vai fornecer um curso de ótima qualidade, vocês vão ver com o andar
né? Vocês vão ver que a gente tem essa interação melhor, a gente tem o material disponível para vocês. O que eu falo aqui vai ficar gravado para vocês, vocês podem acessar o quanto vocês puderem, né? Então é uma situação assim que a gente precisa, né, desses desafios para melhorias, né? Eu também queria estar na sala com vocês. Vocês falam isso por coronavírus, tá bom? Desde os primeiros relatos da síndrome de imunodeficiência adquirida, expondo a fragilidade e possibilidade de transmissão de doenças em nível ocupacional, tem sido obrigado a repensar suas práticas de controle e contaminação cruzada. A partir de então, diversos tipos de hepatites virais e outras doenças passíveis de transmissão no ambiente de trabalho passaram a merecer destaque. Essa preocupação tem se trazido em medidas de redução de riscos. Isso trouxe a necessidade de se discutir e adotar mecanismos de proteção, tanto para os profissionais no atendimento, né, quanto para os usuários. Você, técnico em farmácia, você pode se contaminar com hepatites, com HIV, né, que é um vírus altamente, aí você sabe que é um vírus que a gente tem uma medicação que não trata, mas ela ajuda, né, nos problemas, nos sinais e sintomas. Temos as hepatites. Então, são doenças que você, no seu campo de trabalho, você vai, né, poder estar pegando. E aí, você tem que se prevenir. Ah, professora, como que eu faço isso? Usando luvas, descartando as seringas em lugar adequado, né? Não usando roupas, né, sem o jaleco, sapatos abertos, né? Isso aí você pode estar se contaminando. A medicação, ela precisa ser altamente, ter proteção, né, para que você não contamine. Por quê? Você tá ali manipulando uma medicação, tá fabricando ela. Aí você vai e descuida, não usou as luvas, não lavou as mãos. A bactéria que está nas suas mãos, ela vai para aquela medicação e vai contaminar, né, os pacientes, né? Então, aí a gente tem que tomar esse cuidado, tá bom? As principais estratégias para a redução das infecções adquiridas no ambiente de trabalho são a prevenção da exposição a materiais biológicos. Ou seja, o que vocês acham aí? Comenta aí no chat. Vocês acham melhor prevenir a doença ou tratar a doença ou controlar a doença? O que é melhor para o indivíduo? Vamos lá, vou aguardar vocês comentarem, tá bom? Ó, vamos lá, comentem aí. O que vocês acham melhor? Você prevenir a doença, né? Você tratar ou você controlar ela? Não vou matar os pacientes. Aluno meu não mata paciente. Vamos lá, comentem. O que vocês acham? Tô aguardando. Vocês só vão colocar assim: prevenir, né? Controlar ou tratar. Isso, ó, colocaram prevenir. Prevenir. Isso, prevenir. Por quê, gente? Se eu previno a doença, eu não vou gastar com medicações para o tratamento, não vou correr o risco de vir a óbito, não vou correr o risco de transmitir para outras pessoas. Isso, prevenir, muito bem. Prevenir é melhor. Meus alunos são nota 10. Olha só, o caso do coronavírus. Vocês estão vendo aí os hospitais superlotados. Vocês estão vendo que falta medicamento, gente. Falta máscara, falta luva para os profissionais trabalharem. Se eu fico na minha casa,
se eu não me contamino, se eu tô lá trabalhando numa farmácia, numa manipulação de medicação, fabricando a medicação no hospital, se eu estou usando os meus EPIs e não me contamino, eu estou ajudando a não propagar a doença, certo? E é melhor, porque vocês estão vendo que os hospitais não têm leitos de UTI. Os pacientes estão morrendo por falta de leito, por falta de medicação. A doença, a Angra disse que não está carregando legal. Deve ser tua internet. Sai e volta novamente, tá, meu amor? Os pacientes, os médicos não estão comportando. É um exemplo básico aí para vocês. Vamos supor. Tem 50 pessoas na sua família. Aí você resolve fazer um churrasco. Esse churrasco vai ser na sua casa. A sua casa só tem um quarto, uma cozinha, uma sala e um banheiro. Vai fazer fila. Vai fazer fila para você ir no banheiro, não vai? Muitas pessoas, 50 pessoas dentro dessa casa. Quem tiver com uma diarreia, por exemplo, vai fazer as necessidades na roupa. Porque ele não vai conseguir esperar o camarada, aqueles 20 pessoas ir no banheiro de uma vez, né? Quem for dormir não terá quarto, não terá cama, não terá colchão. Assim é os hospitais. Não tem leitos para comportar esses pacientes, certo? Então é um exemplo básico. Se antes a gente já sofria por falta de leito, você imagina hoje, né? Numa situação que a gente tá. Então, você como profissional, vocês aí, ó, do outro lado, são, pra mim, são profissionais da saúde. E vocês precisam se prevenir e prevenir a família de vocês, os amigos e a comunidade. Tá bom? Então, existem pessoas que ainda não conseguiram, né, entender essa situação. O presidente, o governador, o prefeito, ele não tem como montar um hospital com um leito para cada pessoa. Não existe isso. Era a mesma coisa de você pegar a cidade todinha, juntar as casas e montar ali um hospital. Não existe, não tem essa possibilidade. Tá bom? Tá, ok, tá bem. Obrigada, viu? A combinação de procedimentos padrão, mudanças na prática de trabalho, o uso dos diversos recursos tecnológicos e educação continuada são as melhores alternativas para reduzir as exposições ocupacionais. O que significa isso, gente? Você, técnico em farmácia, você precisa estar atualizado. Você precisa estudar. Quantos de vocês entraram no site do Ministério da Saúde e estudaram sobre o coronavírus? Eu acredito que a minoria, né? Então, entra no site, estuda sobre as doenças, entra nos sites, estuda sobre a profissão de vocês, aonde vocês podem trabalhar, o campo de trabalho, sobre qual é a função de vocês. Se especializa, gente, faz outros cursos. Eu fico muito triste quando eu vejo vocês reclamando no grupo. Ah, eu não vou ter com quem deixar meu filho. O meu marido não deixa eu estudar hoje, porque ele vai sair. Ah, não tem como eu continuar estudando. Gente, é muito triste isso. Porque deveria ser a prioridade na vida de um ser humano. Vocês imaginem se todas as pessoas, ou pelo menos a maioria, tivessem pelo menos um nível técnico e um nível médio. O mundo seria muito melhor. Por que que a China saiu tão rápido
né, dessa pandemia do coronavírus. Porque as pessoas lá, elas já estão preparadas para catástrofes como essa, né? Bugou. Ô, Wellington, vamos lá, Wellington. Bota aí para funcionar, tá bom? Normas e procedimentos que facilitem pronta comunicação, avaliação, aconselhamento, tratamento e acompanhamento dos acidentes de trabalho. Ou seja, você técnico de farmácia vai estar trabalhando e aí você por acidente, né, as suas mãos estavam lá manipulando uma medicação com ácido. E aí você vai, por acidente, encosta nos seus olhos. E aquilo arde, aquilo queima, aquilo causa irritação, né? E você vai pra onde? E agora? Eu vou fazer o quê? Primeira coisa que você tem que saber é lavar os olhos com água corrente. É a primeira coisa que você precisa fazer. Após isso, na sua unidade, você tem que ter para onde ir. Você vai para uma UPA, você vai para uma unidade de saúde, você tem plano de saúde pela sua empresa, você não tem. Então, aí você tem que saber. Ah, eu me contaminei, eu estava lá, fui fazer uma medicação no paciente e ele tem HIV e eu furei meu dedinho com a agulha. E agora? O que eu vou fazer? Eu vou chorar, eu vou me matar, eu vou entrar em desespero, eu vou fazer o quê? E aí, né? Eu tenho que saber por onde começar. Primeira coisa é notificar a minha unidade. A segunda é fazer os exames. A terceira é tomar o coquetel imediatamente. E isso você tem que já saber. Não é você, eu furei o meu dedo, aí eu vou lá na minha unidade, e agora? E aí, o que eu faço? Não, você trabalhando lá, você já precisa saber disso, tá bom? Aê, voltou. Vamos lá, é assim mesmo, internet. Vocês não gostavam de mexer no telefone, né? Quando tava aqui na sala? Pois é, agora vocês estão aí com o celularzinho na mão e estão reclamando. Vamos lá. Essas normas devem estar de acordo com as agências federais, estaduais e municipais. Ou seja, gente, eu vou usar, igual agora no coronavírus, eu vou usar uma máscara só de uma camada? Não. O Ministério da Saúde fala que a máscara tem que ter 2 camadas. Eu vou colocar a minha máscara e vou passar o dia todo com ela? Não. O Ministério da Saúde fala 3 horas é a duração dessa máscara. Após 3 horas, você vai ou descartar, se for descartável, ou lavar em água e sabão e água sanitária. Deixar pelo menos meia hora, né, de molho e após isso lavar. E utilizar outra máscara. Então, eu tenho que seguir normas. A biossegurança não sou eu que invento. Eu vou usar um jaleco todo de renda, porque é lindo. É lindo. Mas você não pode. Porque norma é um jaleco que vai lhe proteger. Tá bom? Então, você precisa ter esse cuidado. Tá bom? Diante do exposto, faz-se necessária uma rotina clara e objetiva. Ou seja, na sua unidade, você tem que saber, você vai de sapato fechado, calça, blusa de manga, o jaleco, eu vou usar máscara, óculos, gorro, propé. Eu vou usar viseira, né?
Isso já tem que estar claro para você na sua unidade que você vai trabalhar ou estagiar, tá bom? Os riscos ocupacionais de transmissão de doença. Considera-se que a prática diária do profissional de saúde o expõe a diversos riscos. Ou seja, vocês estão conversando aí. Até aqui vocês conversam entre si? Não acredito. O risco ocupacional, ele depende se ele é alto, ou se ele é médio, ou se ele é baixo. Depende muito do local que você vai trabalhar. Vamos supor, eu vou trabalhar na farmácia da UPA. Vocês visitaram a UPA, lembram? Eu vou trabalhar na farmácia da UPA. Lá na farmácia da UPA, eu tenho um alto grau ou um baixo grau ou um médio grau de contaminação. E por qual doença, né, que eu tenho? É por aerosol, é por gotículas, é por secreções, né? Qual é o grau, né, desse local que eu trabalho e quais são os tipos de infecções que eu posso pegar? Então, eu, diante disso, e a minha equipe vai saber, né, qual é o tipo de EPI que a gente vai utilizar. Certo? Queremos minimizar e prevenir por meio de medidas padronizadas, ou seja, tem que ser padrão. Eu trabalho com a minha colega, a Maria. A Maria, ela vai trabalhar sem máscara e eu vou trabalhar de máscara? Não. A Maria vai trabalhar de máscara e eu vou trabalhar de máscara. Se a Maria vai trabalhar com a máscara N95 e eu vou trabalhar com a máscara de TNT, de tecido, não. Todos naquele setor precisam saber qual é o tipo de EPI para utilizar. Tá bom? Independentemente de diagnóstico confirmado, né, ou presumido, a doença infecciosa transmissível no indivíduo e a fonte. Eu preciso saber qual é, né? Qual é o tipo de doença que aquele meu paciente ele tem. Hoje, se eu estiver trabalhando, a primeira coisa que me vem à cabeça é que todo paciente pode ter o coronavírus, certo? Só que as pessoas estão esquecendo das outras doenças, né, desse paciente que podem se agravar. Então, eu preciso saber qual é aquelas pessoas que eu estou atendendo, qual é o risco de doenças que eles têm para me transmitir. E o setor que eu trabalho, qual é o tipo de doença que dissemina? Igual aquela vez que a gente foi na UPA, nós usamos máscara, lembra? A gente usou. Mas era por causa do coronavírus? Alguém lembra qual era a doença? Comenta aí no chat. Vocês lembram qual era a doença que nós precisávamos usar máscara lá na UPA o dia que a gente foi? Lembra? Comenta. Aqui, ó. Vamos. Podem comentar, tô só aguardando os comentários de vocês. Estão me ouvindo ainda? Não estão? Como que tá? Isso! Muito bem, Maria, Simone, o sarampo. Não é, Janaira? Ó, são nota 10. Então, eu não estava preocupada com coronavírus, mas eu estava preocupada com quem? Com o sarampo. Então, hoje, eu preciso usar máscara para o sarampo, para o coronavírus, para a tuberculose, para H1N1, né? São vários tipos de doenças que o profissional ele está exposto, tá certo? Isso, sarampo. Muito bem, garotas.
Segundo a publicação da Anvisa, as seguintes medidas de precaução padrão devem ser adotadas na assistência a todos os pacientes. Ou seja, meus amores, você tá lá na farmácia lá do hospital e aí você vai distribuir a medicação. Aí você vai sem máscara, né? A máscara. Quando chega lá, nossa, um caso de coronavírus. O paciente tá com coronavírus positivo. O que eu faço? Para atender aquele paciente, eu coloco a máscara. E os outros pacientes eu atendo sem máscara? Não. Você precisa usar máscara para todos os pacientes. Eu vou usar luva só para atender o paciente com HIV? Não. Eu vou usar luva para atender o paciente com HIV, o paciente com diarreia, o paciente com pressão alta. Eu vou usar luvas, tá bom? Nós não podemos discriminar o nosso paciente, tá? Ixi. Liga, desliga e volta. Vamos lá. Então, as medidas de precaução padrão, ó, fixem muito bem essas medidas, que é em torno delas que nós vamos trabalhar a nossa disciplina. Utilizar equipamentos de proteção individual, gente, e equipamentos de proteção coletiva. O que é equipamento de proteção individual? Comentem aí no chat para mim. Equipamento de proteção individual, o que é? Podem comentar. Tô aguardando vocês. Qual é o equipamento de proteção individual? Vamos. A internet tá lenta, mas a gente vai conseguir. Nós vamos vencer. Equipamento de proteção individual. Quais são esses equipamentos? Comenta aí no chat pra mim. Apagou, foi tudo. Isso, máscara, luvas, toucas, não é? E equipamento de proteção coletiva. Eu tenho equipamento de proteção individual e eu tenho equipamento de proteção coletiva. Máscara, luva, isso. Equipamento de proteção individual. E quais são os equipamentos de proteção coletiva? Isso, Tatiane, Natiele, Rosimária, Natália. Muito bem. Jaleco, os EPIs são luva, sapato fechado, touca, máscara, luva. O álcool em gel, ele é um equipamento de proteção coletiva. Muito bem. Muito bem, máscara, luva, isso, luva, máscara, toucas. Tá difícil de acompanhar a aula? Tá não, vamos lá, você consegue. Isso. Então, olha só, gente. O equipamento de proteção individual é aquele equipamento que eu uso, é meu. Eu não posso emprestar minha máscara para minha colega. Eu não posso emprestar a minha touca, o meu jaleco, o meu sapato, né? O meu óculos de proteção individual para o meu colega. É meu. Não é que eu sou egoísta, é porque ele está o quê, meus amores? Contaminado. Os equipamentos de proteção coletiva são os equipamentos de uso coletivo, ou seja, eu e o meu colega pode usar. É o álcool, a torneira, o sabão, não é? A capela.
Então, são equipamentos que eu e o meu colega podem usar. Por favor, vocês gravem muito bem isso, tá bom? Isso, muito bem. Lavar as mãos antes e após o contato com o paciente entre procedimentos distintos realizados no mesmo paciente. Ou seja, meninos e meninas, você vai fazer uma medicação numa úlcera de pressão, ou seja, numa ferida do teu paciente. Você foi lá, debridou, você técnico de farmácia faz isso. Aí, você precisa fazer uma medicação endovenosa. Me diz aí, você troca a luva, lava as mãos e coloca outra luva, ou você usa a mesma luva e não lava as mãos? Comenta aí pra mim. Você usa a mesma luva para fazer aquela medicação naquela úlcera, naquela ferida daquele paciente, para fazer a medicação na veia? Ou você lava, retira a luva, lava as mãos e coloca outra luva? Comenta. Estou aguardando vocês. Tô gostando da aula. Isso, lava as mãos e coloca outra luva. Muito bem, Emily. O Wellington tira a luva usada, lava a mão e põe outra. Muito bem. A Fernanda diz que troca e lava as luvas e a mão. Isso. Por quê? Aquela ferida tem bactérias, fungos, protozoários, tem um monte de bichinhos ali, que se eu passar para a veia do meu paciente, eu posso até o quê? Matar, causar uma sepse, certo? Eu tô produzindo uma medicação em pomada e vou fazer uma medicação EV. Eu tenho que lavar as minhas mãos, calçar outra luva para eu poder fazer aquela outra medicação. Tá bom? Eu não posso utilizar a mesma luva para a mesma medicação, para manipular a medicação todinho do meu setor. Não posso. Tá bom? Ficou claro isso aí? Manipular cuidadosamente o material pérfuro cortante. O que é isso, meninos? É você não encapar a luva, não encapar a agulha, é você utilizar a luva para poder fazer uma injeção, para você pegar em algum bisturi, para que você não corra o risco de sofrer um acidente, certo? Se você sofrer um acidente, você vai ser contaminado. A minha agulha, eu vou colocar ela num saco de lixo comum ou eu vou colocar ela num descarpados. Eu vou jogar aquela agulha no lixo que todo dia o carro passa, pega e leva, ou eu tenho um destino diferente para aquele tipo de agulha, para aquele tipo de material. Então, eu tenho que ter isso como profissional, como técnico de farmácia, saber entender essa situação, tá bom? Não se reencapa, entorta, quebra ou retira a agulha da seringa. O que fiz a medicação, vou encapar a agulha no dedo, te contaminou, te passou doenças, tá? Transferir os materiais e artigos durante o trabalho a 4 mãos com toda a atenção.
e sempre que possível utilizando-se bandejas. Ou seja, eu tenho 10 vidros na minha bancada. Eu vou pegar todos esses 10 vidros de uma vez? Não. Ou eu vou utilizar uma bandeja que me dá uma sustentação, que me dá um equilíbrio, que eles não vão cair. Ou eu vou pedir para alguém me ajudar, ou eu vou várias vezes pegar aquele material e colocar ele no lugar. Tá bom? Certo? Está indo bem? Estamos bem para o primeiro dia? Tá ruim aí? Comenta aí, tá? Manter as caixas de descarte dispostas em locais visíveis e de fácil acesso. Eu vou sair carregando a agulha, né? O material. Pego a agulha ali, vou sair carregando, levar lá para outra sala para me colocar num Descarpax? Não, o Descarpax ele tem que estar próximo a mim, né? Ele não pode estar distante, ele tem que estar próximo, tá bom? Obrigada. Não afixar papéis em murais utilizando agulha. Gente, eu tenho um mural lá, eu trabalho na farmácia. Todos os meus avisos, eu pego uma agulha e vou lá e fixo ele no meu mural. Pode? Não pode, tá bom? Você vai usar um percevejo, você vai usar outra coisa, um grampeador para grampear, uma cola para colar, mais menos a agulha, por favor, tá bom? Descontaminar as superfícies com desinfetantes preconizados pelo controle de infecção, caso haja presença de sangue ou secreções potencialmente infectantes. Ou seja, o que é isso? Eu tô lá, fui fazer um procedimento e aí o sangue, né, do meu paciente caiu na bancada. Eu vou pegar qualquer material para eu estar limpando aquilo ali? Eu vou pegar a minha toalha que eu seco a mão? Eu vou pegar o sabão que eu lavo a mão? Não. Tem que ter uma norma, né? Para você poder, o sabão correto, a toalha correta, para que você não se contamine, tá bom? Submeter os artigos utilizados à limpeza, desinfecção, esterilização antes de serem utilizados em outro paciente. Ou seja, gente, eu tenho material que eu tô usando aqui no meu paciente e aí eu vou pegar esse material e vou usar ele em outro paciente? Não. Se ele for esterilizável, se ele puder ser desinfectado de acordo com a Anvisa, tá? Você tem que desinfectar ele ou esterilizar ele para você utilizar depois, tá bom? Eu tenho ali o meu material, eu tô fazendo uma medicação nesse material, vamos supor, nesse pilão. Eu tô ali amassando a minha medicação bonitinha. Aí eu terminei a minha medicação, eu vou fazer outra medicação no mesmo pote? Não. Eu vou lavar, se precisar esterilizar, eu vou esterilizar, se precisar desinfectar, eu vou desinfectar, tá bom? Eu não vou utilizar, né? Porque aquela substância, em contato com outra substância, pode dar problema pro meu paciente depois, tá bom? Oh, meu Deus, a internet tá caindo, né, Wellington? Mas essa aula vai ficar gravada, então caso você não consiga acompanhar, você vai ter acesso a ela depois, tá bom? Certo? Não tocar nos olhos, nariz, boca, na máscara ou cabelo durante a realização dos procedimentos, tá bom? Se você estiver fazendo uma medicação, se você estiver separando uma medicação, se você estiver fazendo essa medicação no seu paciente, se você estiver vendendo essa medicação, a sua máscara vai ficar no seu rosto. Eu não vou passar a mão na máscara, eu não vou passar as mãos nos olhos, no cabelo, né, pra ficar linda, certo?
eu vou retirar minha máscara por trás, trazer ela para frente, virar ao contrário, olha só, eu virei ela ao contrário e vou dobrar e guardar no saquinho e levar para descartar ou lavar, tá bom? Se caso, né, eu acontecer de tocar nos meus olhos e arder, igual eu falei para vocês, vão lavar em água corrente e procurar, né, atendimento, tá bom? Voltou babado, valeu. Ai, vocês são o máximo, ó. Eu queria que vocês estivessem aqui, tá tão solitário, gente. Oh, Deus. Eu tô na escola, vocês estão vendo, né, na faculdade, tá? Vocês não vão se alimentar, tá bom? Não vão levar lanche para comer dentro da unidade de vocês, tá bom? Nem dentro da bolsa. Se vocês puderem deixar, né? Vocês às vezes vão ter armários, né? Para vocês guardar as suas coisas, vão ter um lugarzinho para vocês lanchar, comer, beber. Não vão fumar, tá? Os fumantes, tá bom? E após você fumar num ambiente fora, você vai lavar as mãos e escovar os dentes para retornar no seu setor de serviço. Tá ok? Manter os cuidados específicos na coleta e manipulação das amostras de sangue. Ou seja, vocês precisam, como farmácia, técnico em farmácia, fazer um teste em sangue de uma certa medicação, né? E aí vocês vão manipular esse material. Eu não vou manipular ele sem luva, eu não vou deixar ele cair e quebrar, né? Eu vou ter que tomar esses cuidados. Eu não vou jogar ele em um local inadequado, eu tenho que ter um local adequado para eu estar jogando ele. Durante os procedimentos com luvas, não atender telefones, abrir portas ou maçanetas, nem tocar as mãos em locais passíveis de contaminação. Então, meus amores, de luva, as mãos, ela só vai manipular a medicação, ela só vai manipular aquele sangue, ela só vai pegar no material. Você não vai utilizar ela para atender celular, mandar mensagens e depois voltar para manipular aquele material, não, tá bom? Certo? Vamos lá. Para os profissionais da saúde, um dos principais riscos em seus locais de trabalho são as exposições ocupacionais, materiais potencialmente contaminados, sendo mais frequentes os acidentes envolvendo sangue ou outros fluidos orgânicos. Ou seja, eu posso, né, aquele sangue, ele tá contaminado, vamos supor, com HIV. Eu não sei, né, eu vou manipular ele com as minhas mãos limpas? Eu não vou tomar o certo cuidado? Hoje, o coronavírus aí, né? Vocês vão manipular um sangue sem máscara? Ele tá no sangue. Na urina, né? Ele tá na urina, o vírus. Então, você não vai manipular, porque você vai se contaminar. Ah, professora, mas eu achei que pegava só porque eu espirro, porque eu tosso. Não. Ele está nas secreções, tá bom? Se ele cair no seu olho, amor, você se contamina. Se você respirar, você se contamina, tá bom? Então, vamos tomar muito cuidado com isso, viu? Destaca-se o risco de transmissão de doenças infecciosas como a gripe, rubéola, sarampo e tuberculose. E qual é o outro? Comenta aí pra mim, por favor. Qual é a outra doença de transmissão infecciosa, além de gripe, rubéola, sarampo, tuberculose? Hein? Que são por vias aéreas. Comenta aí pra mim. Por via aérea, tá? Eu tenho a gripe, a rubéola, o sarampo, a tuberculose. Qual é o outro?
Vamos ver se vocês ganham mais um pontinho hoje. Comenta aqui, ó. Tô aqui só acompanhando vocês. De vias aéreas, viu? Transmissão via aérea. Gotículas, aerosóis. Qual é a outra doença? Pode comentar, tô esperando. Travou, vamos lá. Isso, H1N1, que é a gripe. E qual a outra? Sim, H1N1, certo. Mas tem uma outra ali, que ela é que ela é gotícula, igual a H1N1. Qual seria essa outra doença? Todo mundo H1N1. H1N1 é a gripe. Mas eu tenho também quem? O coronavírus. Então, essas doenças são doenças respiratórias que eu pego, né? Principalmente por via respiratória. Aí eu tenho as doenças por sangue. Quais são as doenças que eu pego através de sangue, de secreções? Ah, eu encontrei um gatinho na balada. Qual é a doença que eu pego? Se eu tiver relação sem camisinha. Qual é a doença que eu pego? Eu lá manipulando o sangue, furo meu dedo. Qual é a doença que eu pego? Me contem aí. Isso, meningite, coronavírus, essas daí, isso, Covid-19 são doenças de vias respiratórias. Isso, muito bem. E quais são as doenças de fluidos, de secreções, de sangue? Quais são? A difteria e o tétano. A difteria e o gripe, Covid, isso, garota, HIV, muito bem. Muito bem, Natália, Rosimária, Zenaide, Simone, Luciene, e Raiza, e todo mundo arrasou aí, ó. Muito bem. Certo? Muito bem, HIV. Isso, eu tenho a hepatite, né? Eu tenho essas doenças, elas são por fluidos. Às vezes a gente só se preocupa com quem? Com HIV. Só que eu não sei se vocês sabem, mas a hepatite ela causa mais óbito hoje do que o HIV, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. E isso, HPV, a gente pega através de relação que sexual, certo? Muito bem. A biossegurança aplica-se, portanto, aos profissionais envolvidos no atendimento de pacientes, bem como os próprios pacientes que podem adquirir as doenças supracitadas oriundas de outros pacientes ou do pessoal envolvido no seu atendimento. Caso ocorra negligência aos preceitos de biossegurança, caracterizando infecção cruzada. Ou seja, gente, o que é uma infecção cruzada? A infecção cruzada é aquela que ela está em um indivíduo, em um ambiente, em um objeto e eu passo para outro. Ou seja, eu tenho um paciente, ele está com coronavírus. Eu uso máscara e ele também. Aí eu tenho um outro paciente ali no mesmo local, ambiente que ele está e eu não forneço máscara para esse paciente. Eu estou o quê? Propagando a doença. Ele vai se contaminar, o paciente que não está usando máscara, né? Eu tô ali fazendo uma medicação no paciente e utilizo a mesma seringa, né? Eu estou propagando doenças, tá bom? Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Um paciente, ele transmite a doença para outros pacientes, além de transmitir para mim, tá? Às vezes eu só me preocupo comigo, né?
eu tenho que me preocupar com os outros pacientes. Então, o paciente que tem o coronavírus hoje, ele não fica no mesmo ambiente que os outros pacientes. O paciente com tuberculose, né, ele não fica, tá bom? O paciente com HIV, ele não pode utilizar a mesma seringa, a mesma agulha dele em outro paciente, tá bom? Isso, doenças de Chagas, malária. A malária aí é por vetor, tá, meus amores? É mosquitinho, tá bom? É um vetor, tá? A sífilis é sexualmente transmissível, certo? O HIV é sexualmente transmissível, isso. Muito bom. Os acidentes de trabalho com sangue e outros fluidos potencialmente contaminados devem ser tratados como casos de emergência. Ou seja, se você se perfurar com uma agulha contaminada, né, com material contaminado, emergentemente eu preciso procurar atendimento para mim. Eu posso ter pego o vírus, o HIV, tá bom? Então, se eu estiver ali trabalhando numa farmácia do hospital e souber que existe um paciente contaminado com o HIV, eu preciso ir fazer a medicação nele, tomar certos cuidados, né? Para eu não me contaminar. Se ele tiver com coronavírus, do mesmo jeito. Então, a gente tem que ter essa noção no nosso ambiente de trabalho e ter informações, tá bom? A conduta após acidente com material perfuro-cortante. Professora, eu me furei, eu me cortei, e aí? O que que eu faço? Né? Lave exaustivamente com água e sabão o ferimento, ou a pele exposta ao sangue ou fluido orgânico. Ou seja, professora, mas eu não me furei. Mas quando eu fui fazer uma medicação no meu paciente, o sangue caiu no meu olho. E aí, o que que eu faço? Lava com água corrente, né? Eu não vou simplesmente deixar que o meu olho, né, fique com aquela secreção, tá bom? A primeira coisa que eu tenho que fazer. Então, eu vou lavar as mucosas com soro fisiológico ou água em abundância. Não provoque maior, né, sangramento no local ferido e normalmente a área lesada. Ou seja, tem muita gente que antigamente se furava com a seringa com o paciente, né, contaminado com HIV. Ia lá e cortava mais ali, que era para o sangue sair. Vocês perguntam a avó de vocês, para ver se o sangue saía, para poder, né, aquele sangue saindo, saía o vírus também. Isso não existe, tá bom? A fim, né, o uso de antissépticos tópicos do tipo PVPI pode ser adotado, ou seja, a gente tem aí algumas substâncias, né, que eu posso estar lavando, né, aquele local, que ele vai matar, né, alguns vírus, algumas bactérias, dependendo de qual tipo de contaminação aconteceu, tá bom? Dirija-se imediatamente ao Centro de Referência de Atendimento de Acidentes Ocupacionais com material biológico de sua região. Ou seja, aqui hoje, né, nós temos, né, aqui no Pará, na nossa região, a gente tem que procurar a unidade que faça tanto o exame quanto forneça o tratamento. Então, eu tenho quem? O CTA em Tucuruí. Ah, eu furei meu dedo com uma agulha, eu vou fazer meus exames e vou tomar o coquetel aonde? No CTA em Tucuruí, né? Eu vou ser encaminhado para lá. Ah, mas eu vou pegar minha bolsa e vou correr pro CTA. Não, você precisa notificar, você precisa passar na sua unidade, na Secretaria de Saúde do município e ser encaminhado, tá bom? O ideal é que o acidentado e as condições do acidente sejam avaliados por uma equipe multiprofissional. Então, lá no CTA,
eu tenho toda uma equipe, eu tenho infectologista, né? Eu tenho o psicólogo, eu tenho o clínico, o pediátrico, porque cada paciente é um paciente. Eu tenho o ginecologista, né? Você tá grávida ali, sofreu esse acidente. Então, eu tenho uma equipe multidisciplinar, tá? Obtenha do paciente fonte uma anamnese recente e detalhada sobre seus hábitos de vida, história de hemotransfusão, uso de drogas, vida sexual, uso de preservativos, passado em presídios ou manicômios, histórias de hepatite, DST e sorologia anteriores, para analisar a possibilidade de situá-lo numa possível janela imunológica. Ou seja, eu preciso fazer uma anamnese dos meus pacientes, né? Você está trabalhando lá no hospital, numa farmácia do hospital, você vai fazer uma medicação. Esse paciente é aidético, né? O HIV dele é positivo. Essa medicação, ela não vai causar um dano pro meu paciente. Só um minutinho que descarregou aqui. A gente estava tão ansioso que esqueceu de colocar no carregador o computador para vocês verem como que é aqui o sofrimento de hoje, viu, gente? A gente... Só um minutinho aí que eu vou procurar alguém aqui, que esse carregador não tá funcionando. Só um minutinho, eu já volto. Antônia. Foi. Voltei. Consegui. A gente estava tão ansioso que esqueceu de colocar o computador na tomada. Tá quase. Estamos quase encerrando, viu, gente? Tá quase terminando. Leve sua carteira de vacinação uniforme ou informe sobre o seu estado vacinal. Ou seja, você que trabalha na área da saúde, você tem que estar com a sua carteira de vacinação em dia, né? A gente vai estudar sobre essas vacinas, que eu, como profissional da área da saúde, eu tenho que estar com elas, né? E registrada na minha carteira, tá bom? Deverá ser solicitado pelo médico a coleta de amostras de sangue, seu e do paciente fonte. Ou seja, eu sei que o meu paciente é um aidético, é um HIV positivo, sei, mas eu preciso fazer o exame dele e meu, tá? Mesmo assim, eu não sei, vamos fazer o exame dos dois. Então, no CTA é feito o exame seu e do paciente. Se esse paciente não quiser ir, porventura, alguma outra, vão coletar o sangue dele e mandar para análise, tá bom? Certo? Vocês têm alguma dúvida? Vamos conversar no chat? Me fala aí. Vocês estão gostando da aula? O que vocês conseguiram, né, assimilar? A internet está ruim? Vamos começar um pouco, que eu vou passar uma atividade, vocês vão mandar para mim no Zap. Como que vai ser isso? Vocês vão fazer essa atividade e vão me mandar. E eu vou avaliar vocês da aula de hoje. Professora, mas a minha internet caiu. Eu não consegui o acesso. Não tem problema. A aula vai ficar gravada aí no seu portal. No seu portal, a aula gravada, você vai assistir quantas vezes você quiser. Tá bom? Então, não se preocupe. Perdi 2 minutos de aula, credo. O pensamento já tá lá na atividade com esse babado todo, horas caindo e levantando. Isso. Gostou, né, Natália? Isso. Vocês têm alguma dúvida do que a gente comentou até agora?
Vocês têm dúvidas? Obrigada, aula ótima. Vocês não têm noção da ansiedade que eu tava por hoje. Eu sou a primeira professora que estreia essa plataforma. Gente, eu e a Antônia e as meninas aqui, a equipe toda, Marivaldo, hoje o dia todinho mexendo nessa plataforma. E morrendo de medo dos comentários de vocês e o treino andar, não dá certo. E a gente sofre junto com vocês, porque o que a gente mais quer, gente, é que vocês não desistam do curso. Ah, professora, é porque a gente paga. Não. O dinheiro de vocês é ótimo. Paga meu salário, eu tenho filho para criar, mantém a faculdade. Mas o melhor pra gente, acredita em vocês, é ver vocês formados. É ver vocês ir do começo até o fim do curso de vocês. A maior alegria nossa é chegar num setor e ver vocês trabalhando. Você profissional trabalhando, saindo daqui, que a gente ensinou, orientou, ajudou. E aí você, por mérito seu, pela luta sua, conseguiu chegar até o final. E isso, vocês, os primeiros alunos a estrear a plataforma, né? Isso é novo aqui pra gente, sim. Mas eu tenho aí experiências de curso de biomedicina, o curso de farmácia, cursos superiores, gente, que são aulas assim, em plataformas. Professor interagindo com aluno e aluno interagindo com professor. Então, não tenham medo. Tem muita... eu não vou estudar mais porque eu não vou conseguir aprender. Você consegue sim. A plataforma, ela te dá várias alternativas de você aprender até mais do que em sala de aula. Sabe por quê? Aí você tá no seu ambiente, na sua casa, próximo ao seu filho, ao seu marido, né? Você não precisa andar de lá pra cá, daqui pra lá, correr o risco de sofrer um acidente. Você pode rever essa aula. Você não consegue gravar uma aula do começo ao fim em sala de aula e você vê depois, porque você esqueceu, né, um certo assunto. Tá bom? Então, é uma situação assim que pra gente é maravilhoso a gente estar tendo essa oportunidade com vocês. Tá? Qual é a nossa atividade? Vamos lá, anotem, ó, papel e caneta, por favor. A nossa atividade. Vamos lá. A nossa atividade de hoje, eu quero que a gente faça o processo de coleta seletiva do lixo. Professora, mas o que isso tem a ver com o meu serviço de técnico em farmácia? Tem tudo a ver. Porque você fazendo a coleta seletiva do lixo aí na sua casa, quando você chegar no seu setor de trabalho, você não vai ter problemas em saber aonde colocar uma luva, aonde colocar um gorro, aonde você joga a maçã que você estava comendo, o papel que você estava utilizando, o medicamento que venceu, tá bom? Então, eu quero que você faça essa coleta seletiva. Eu quero que vocês peguem tambores de plástico, baldes de manteiga, de margarina, de tinta, qualquer material que não seja papelão, porque o papelão ele vai molhar, né? E tem certos materiais que é úmido e vai molhar. Você vai fazer essa separação do material que você tem aí na sua casa. O que é esse material? Professora, tem o alimento, tem ali os restos de comidas, você vai separar. Tem o papel e o plástico, você vai separar. E tem o vidro, você vai separar. Tem a lâmpada, a pilha,
a lâmpada e a pilha é colocada no mesmo lixo, isso vocês vão estudar, pesquisar e montar para mim. Tá bom? Tá? Ah, professora, qual é o vasilhame que eu coloco lá? Isso, vocês vão estudar, pesquisar e fazer para mim. E vão filmar, fazer um vídeo de você e sua família. Não é só você. Porque na unidade que vocês vão trabalhar, não será só você. É toda a equipe. E vocês vão filmar fazendo essa coleta, né, desse material para mim. Tá bom? Professora, mas e aí depois? Onde é que eu vou jogar, descartar esse material? O pessoal que trabalha no lixo, gente, que passa aí na casa de vocês, eles fazem coleta. Vocês podem ver que dentro lá do carro, eles separam papelão e plástico para um lado e os outros tipos de lixo para outro. Que é para o quê? Para vender ou para dar ali para o pessoal que trabalha com reciclagem. Tá bom? Então, vocês vão fazer isso. Ok? Vocês vão evitar contaminar o meio ambiente, que foi o que a gente estudou, certo? Vocês vão evitar com que aquela pessoa que está recolhendo o lixo ou que está indo lá no lixão pegar comida, resto de coisas, se cortar com vidro, com alumínio, né? Você vai evitar com que aquela pessoa que vai lá no lixão recolher a latinha, a sacola e o papelão para levar lá para o pessoal que trabalha com a reciclagem, né? Você vai estar evitando esse tipo de situação e orientando a sua família, tá bom? O óleo de cozinha, onde é que você vai colocar? E aí, o óleo de cozinha, o que é que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar uma experiência. Nós não vamos fabricar medicamento, mas nós vamos fabricar sabão, tá bom? Então, isso em uma semana. Vocês têm até quarta-feira da semana que vem para vocês fazerem essa atividade para mim. Tudo bem, meus amores? Usa máscara, fica em casa, lava muito as mãos com água e sabão, tá bom? Quando você for pra rua, quando você chegar, quando você manipular dinheiro, quando você for ao supermercado, vá sozinho, não leve seu filho, não leve sua mãe, seu marido, sua avó, tá bom? Vá só, de máscara. Quando chegar, higienize os objetos, as frutas, lava com água e sabão, tá bom? Eu amo vocês, eu vou estar aqui, ó. Vocês podem perguntar, podem mandar mensagem no grupo, que eu tô aqui para ajudar e somar com vocês. Muito obrigada por hoje. Acabou, tenham uma ótima noite, descansem e Deus proteja vocês.